Olá, gente, tudo bem? Aqui me chamo, sou Israel, sou novo aqui nas redes sociais e o que me levou a eu gravar esse vídeo e é uma sensação de, como é que eu posso denominar? Uma sensação de impotência, uma sensação de irrelevância que, não sei, que vem se construindo ao longo dos anos na sociedade brasileira. Tipo, a minha revolta aqui tô gravando esse vídeo como um revolta, como um cidadão brasileiro, pagador de impostos. A minha revolta é que com este Congresso não dá. Não dá mais para dialogar com esse Congresso Nacional. Não dá mais para dialogar com esse Centrão. Não tem como, não dá mais, não dá. Tem que ser romper total e buscar a luta de classes. Não tem outra escolha. A esquerda, enquanto a esquerda não entender que é luta de classes, é nós contra eles, é rico contra os pobres, a esquerda nunca vai sair dessa. É luta de classe e acabou. Acabou, luta de classe. Chama o povo pra rua e anda o Brasil todo explicando o povo, orientando o povo, entendeu? Então é luta de classe. É nós contra eles e acabou a história, entendeu? Por quê? É um descaso muito grande. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em meio a essa avalanche do Congresso Nacional em projetos antipovo, como aumento de deputado, essa 200 bilhões no lombo do povo, no meu lombo, no lombo da sociedade brasileira, para pagar durante 25 anos, luz vermelha, entendeu? E outros projetos, jabutis, que é incluído em projetos e tudo mais, a gente não aguenta mais. É um chega, esse vídeo que eu tô fazendo aqui é um vídeo de indignação, é um vídeo que tem que viralizar pro Brasil inteiro, pro povo acordar. Não é, o povo tem que parar de entender que o povo, o pobre, ele não é classe média, e o classe média ele não é rico. Há uma luta de classe. Há uma luta de classes e o povo só será vencedor se o povo entender. Há uma luta de classes, é isso que eu peço pro povo, há uma luta de classes. É nós contra eles. É nós contra eles. O Congresso Nacional é uma organização criminosa. Eu vou repetir em paralelo. O Congresso Nacional é uma organização criminosa. E, portanto, uma organização criminosa que não tem como combater por via da constitucionalidade. Não tem como. A gente não consegue enfrentar o Congresso Nacional via constitucional. Tem que ser via povo, via rua, o povo na rua. O povo na rua e acabou a história. A única coisa que deputado tem medo é de pressão popular. E eles sabem disso. Essa hashtag Congresso Inimigo do Povo é a prova de tudo, a prova disso tudo. A prova disso tudo, entendeu? Hugo Mota se reuniu com 50 megas empresários na casa de João Dória. Para o quê? Bolar uma estratégia política para conter esse avanço dos programas sociais, conter esse avanço desses benefícios sociais. Por quê? Pensa comigo, imagina, quem dá mais prejuízo para o Brasil? É uma pessoa que recebe o Bolsa Família ou um empresário que recebe 20, 30, 50 bilhões empresários de isenções fiscais? Hã? Uma isenção que vamos dar nome aos bois, vamos dar uma isenção que a Rede Globo de Comunicação tem é de quase 200 milhões. Hã? E 200 milhões, dá para pagar quantos Bolsa Família? Dá pra pagar centenas de milhares de Bolsa Família, 200 milhões, entendeu? Então, desculpa, sou porque aqui é sertão, calor, né? Mas é assim, a luta não importa onde a gente vai, a gente tem que lutar sempre, lutar em prol do povo, em prol da sociedade, entendeu? Então, eu quero fazer um pedido em especial ao nosso governista, eu quero que este vídeo chegasse ao presidente Lula, à sua equipe econômica. Tem como fazer corte de gasto, sim. Tem como, é possível. E esse vídeo tem que chegar ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados. Tem como sim. Tem como sim. Fazer um plano, uma estrutura de corte de gasto linear. Não em benefício social, não em Bolsa Família, não em farmácia popular, não em Minha Casa Minha Vida, e não é programa social. O problema do Brasil não é programa social. O problema do Brasil é isenções fiscais, privilégios dos bilionários e dos ricos.
O agronegócio recebe quase 400 bilhões de isenção fiscal. Empresário recebe 8. Um grupo de empresários seleto recebe 860 bilhões de isenções fiscais. Eu fiz um relatório contábil juntando as despesas do Brasil e as despesas discricionadas, as despesas obrigatórias e aonde o governo pode cortar. Cara, se o governo decidisse ir para frente e chamar a população para luta, o governo não pode travar essa guerra só contra o Congresso. O governo tem que chamar o povo. Chamando o povo é sucesso garantido. E é isso que eu peço ao presidente Lula. Presidente Lula, ouça os meus conselhos. Eu sei que eu tenho 26 anos de idade, eu sei que o Lula tem mais experiência do que eu, 1000 anos luz, mas a gente sempre tem que adequar uma opinião, a gente sempre tem que ouvir, a gente nunca sabe de tudo. Presidente Lula, o que está sendo implantado no Congresso Nacional é uma sangração, é uma minação do seu governo. Eles querem minar, eles querem sangrar seu governo até 2026, chegando em 2026, empanca Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, presidente da República. O governo estando enfraquecido, vai dar espaço para o Tarcísio de Freitas o quê? Crescer nas pesquisas, é isso que eles querem. O Centrão já tem um nome, o Centrão já tem seu candidato. Tarcísio de Freitas é o candidato do Centrão, é o candidato dos empresários. Valdemar da Costa Neto já falou que Valdemar da Costa Neto já falou que eles não vão gastar R$1 com o Tarcísio de Freitas presidente. Quem é responsabilidade disso é os empresários. Ele falou agora, semana retrasada. A gente não está preocupado para gastar dinheiro com a campanha do Tarcísio. Quem vai gastar é os empresários. É isso que eles querem, pô. É isso que eles esperam. O Congresso Nacional aumentou o fundão eleitoral em 1,3 bilhão. Aí depois, na surdina da noite, aumentou mais 100 e poucos milhões, totalizando quase 1,5 bilhões. Isso é cortar despesa? O Congresso Nacional tá colocando pautas bomba para quê? Sucatear o governo. E primeiro ponto, não há lógica. O Congresso Nacional cria despesa e quer que o governo faça corte. Por que o Congresso Nacional está exigindo que o governo faça corte e não quer dizer aonde? Por quê? Porque esses cortes tem que ser na educação, tem que ser na saúde, tem que ser na infraestrutura, tem que ser no novo PAC, tem que ser no remapeamento das estradas públicas, tem que ser no farmácia popular, ciências, se é médico para tudo, tem que ser nos programas sociais, educação, tudo. Eles querem desvincular o piso constitucional da educação e da saúde. Olha a noção, é a loucura desses deputados. Eles querem desvincular o BPC e o salário mínimo da correção anual do salário mínimo, desvincular. Como é que funciona essa desvinculação? O governo aumenta o salário mínimo e quem recebe BPC continua recebendo igual, não tem mudança. Você ganha 1.518, aí no próximo ano o governo dá aumento de 150. Esse 150 só vai valer para quem tem carteira assinada. Para quem recebe assistência social do governo, mantém do jeito que está. Aí quando passar 5, 10 anos, o salário mínimo nacional vai estar entre 2.500 a 2.800 e o salário mínimo para os BPCs, para os aposentados e pensionistas do INSS, vão continuar R$ 1.518, morrendo, a inflação vai estar comendo o dinheiro desse povo. Então é isso que eles querem propor. Eles querem propor um golpe. O povo precisa acordar, o povo precisa acordar o quanto antes. Aqui não é nem esquerda nem direita, é luta de classes. O Brasil está precisando de luta de classes. A gente está precisando de gente do século passado, de gente que lute. A gente está precisando daqueles operários que lute por seus direitos. Entendeu? Quando foi para criar o 13º, eles falaram o quê? O Brasil vai quebrar. Quando foi para criar o direito das empregadas domésticas, o Brasil vai quebrar. Quando foi para criar o 13º salário, o Brasil vai quebrar. Com todos os direitos trabalhistas que hoje são conquistas nossos. Não é conquista de um governo, é conquista do povo. Todos eles falaram, o Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar. Então, o Brasil quebra para o pobre e eles mantêm os privilégios. O que acontece no Brasil é o quê? Rico paga menos imposto e o pobre paga tudo. Quem sustenta os ricos são pobres. Os ricos vivem de isenção fiscal. Sabe quanto? Em 2025, o governo brasileiro vai pagar para meia dúzia de bancos, meia dúzia de... Desculpa o baixo calão, mas é uma expressão de um cidadão que não está aguentando mais pagar imposto para vagabundo. Vai pagar mais de 1
trilhão de reais para meia dúzia de banqueiro. Meia dúzia que tem a fatia da dívida pública. Hã? Galípolo, ele é um culpado disso. O Galípolo está a serviço do mercado financeiro. Entendeu? Eu sempre discordei. Lula não pode indicar o Galípolo. Galípolo, ele é um agente do mercado financeiro. Existe uma estrutura do Banco Central que qualquer indicado para o Banco Central, ele não vai servir o povo, vai servir o mercado financeiro. Por quê? Qualquer indicado que qualquer presidente do Banco Central que se contrapor ao mercado financeiro, ele estará excluído deste meio. E eles estão se beneficiando. O Brasil hoje paga 15% das taxas de juros. A taxa Selic está 15%, é uma das mais altas do planeta Terra. A cada 0,5% que é aumentado, são aumentados 50 bilhões de reais do orçamento público, que sai do meu bolso, pagador de imposto, para ir para o bolso do bacana. Para ir para o bolso do bacana, que não dá um prego, não dá um dia de serviço. Entendeu? Eu tô revoltado é por causa disso. A minha revolta é por causa disso. Tá, os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos. No Brasil é um condomínio. O Brasil é um condomínio. Quem está sustentando o condomínio é os funcionários. Enquanto os moradores estão sugando. É isso. O Brasil é um paraíso fiscal. O Brasil é um paraíso fiscal. Eu tenho o meu projeto de. Eu tenho um projeto de corte de gastos. Primeiro ponto, governo, eu ia propor cortar 48% de todas as isenções fiscais que há no Brasil. 100% de tudo, não importa. Agronegócio, empresários, multinacionais, 48% de tudo. Cortando 48%, nós estamos falando de mais de meio bilhões de reais que entrariam nos cofres públicos. Pá, medidas sociais. Cara, se cortar 48% de todas as isenções fiscais que o Brasil dá, de todas as áreas, de todas as empresas, da regalia, pessoa, etc, seriam uma arrecadação anual de mais de 500 bilhões. Só aí o governo já estaria com fechamento de superávit há 5 anos. Entendeu? Então, há uma luta de classes, há uma guerra de classes, guerra de classes. É nós contra eles, e acabou a história. Eu quero mandar pro seu Hugo Mota um recado importante. Seu Hugo Mota, você não vai querer bancar de Eduardo Cunha. Você não vai querer bancar de Eduardo Cunha porque você vai se arrepender. No momento que você nasceu, Palmas vai ficar pequena pra você. Entendeu? Porque o nordestino, ele é um caba que ele é grato por aquilo que ele é dado. Mas também, quando ele quer agir, ele age. Eu sou nordestino, me orgulho de ser nordestino, sou cearense, sou do estado do Ceará. E eu mando um recado pro Hugo Mota. Ele não sairá impune. A história vai cobrar de todos aqueles que atentaram contra a democracia, de todos aqueles que atentaram contra o povo brasileiro. Não se esqueçamos disso. E eu quero mandar um recado, especialmente ao governo Lula. Lula, abra os olhos. Lula, não dá para negociar mais. Quem tá falando isso não é ninguém, é o povo. O povo tá com Lula, confia na gente, é só chamar que nós estamos de prontidão. E acabou a história, entendeu? Fim da escala 6x1, fim dos super salários, fim das emendas parlamentares, hashtag Congresso inimigo do povo. Valeu, gente, compartilhe o máximo que vocês podem, porque a voz de Deus é a voz do povo. Valeu, gente.